Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula número 2 do curso Análise Crítica de Falhas. Nessa aula nós vamos dar introdução ao conceito de problemas e falhas em diferentes contextos. Problemas e falhas, eles são inevitáveis em qualquer ambiente, seja industrial, acadêmico ou administrativo. Em termos simples, um problema pode ser definido como qualquer situação onde há uma discrepância entre o estado atual e o desejado. Por exemplo, em uma linha de produção, uma falha pode ser vista como a incapacidade de um equipamento atingir a performance esperada, resultando em desperdício, retrabalho ou atraso. Em um contexto acadêmico, um problema pode ser a dificuldade de compreender conceitos complexos em uma disciplina. Já no campo da engenharia, uma falha pode se manifestar como a quebra de uma peça crítica em um maquinário, causando paradas indesejadas na operação. O ponto central aqui é que os problemas e falhas assumem diferentes formas dependendo do contexto, mas todos eles compartilham uma característica comum, ou seja, representam uma barreira para alcançar objetivos ou operar de maneira eficiente. A importância de definir claramente os problemas antes de tentar resolvê-los. Isso aí é uma coisa assim básica. Muitas vezes se sai naquela correria, vamos resolver o problema, não pode parar, vamos. Não. Primeiro, você tem que definir claramente o que é esse problema, por que ele está acontecendo. Isso aí nós vamos ver na sequência aqui. Então, tentar resolver um problema sem primeiro definir claramente o que está errado é como tentar curar um paciente sem entender o diagnóstico. Viram? Simples assim, não adianta eu querer tentar resolver um problema se eu não conheço as causas desse problema. Então, a definição clara do problema é o primeiro e mais crítico passo em qualquer processo de resolução de falhas. Sem uma compreensão precisa, todas as etapas subsequentes podem ser mal direcionadas, resultando em desperdício de tempo, desperdício de recursos e, pior ainda, na implementação de soluções que não resolvem a questão de fato. Então, ao definir um problema, é fundamental buscar respostas para perguntas básicas. E quais são essas perguntas? A primeira delas é o que, quando, onde, quem e qual o impacto. Normalmente, quando chega nessa parte aí de quem, todo mundo já acha, está procurando um culpado, está querendo crucificar alguém. Não, não vamos falar não, vamos omitir isso aqui. Não, é quem estava na frente de trabalho quando o problema ocorreu e esta pessoa poderá dar muito mais subsídios e informações para a detecção deste problema do que qualquer outra. Então, tira da cabeça essa ideia de quem? Vamos crucificar, fica quieto, esconde aí, não fala que foi com você, não. Etapas para definir um problema. Então, a identificação inicial é o primeiro passo na análise de falha, é a identificação do problema. Isso pode surgir de várias fontes, como observações diretas, ou seja, operadores e técnicos que trabalham dia a dia podem perceber anomalias no funcionamento de equipamentos, desempenho inferior ao esperado ou problemas recorrentes. Dados de desempenho, indicadores como queda na produção, aumento no tempo de ciclo, aumento de defeitos ou falhas nos produtos, podem sinalizar a existência de um problema. Feedback de clientes, no caso reclamações ou devoluções de produtos, indicam falhas no processo ou na qualidade. Relatórios operacionais são aqueles documentos que consolidam informações de performance, manutenção ou paradas não planejadas, identificando problemas potenciais. Reconhecer que um problema existe é crucial, mas não é o suficiente para resolver. A identificação inicial serve como um alerta que deve ser investigado mais a fundo.
descrição detalhada. Então, depois de reconhecer o problema, é necessário definir o que está acontecendo de forma clara e precisa. A descrição detalhada deve considerar os seguintes aspectos. O que está acontecendo, ou seja, descreva o problema em termos concretos, evitando generalizações. Especificar o que está ocorrendo facilita a análise. Onde está acontecendo? Identifique o local ou a etapa do processo onde o problema está ocorrendo. Isso ajuda a limitar a área de investigação. Quando está acontecendo, então determine em que circunstância o problema ocorre, como em horários específicos, durante determinados turnos ou sob certas condições operacionais. Aí entra o quem. Quem está envolvido? Identifique quais pessoas ou departamentos estão afetados ou responsáveis pelo processo em questão. E qual é a extensão ou gravidade do problema? Tá? Quantifique o impacto do problema, seja em termos de perda de produção, aumento de custos, tempo de inatividade ou risco à segurança. Uma descrição detalhada do problema é fundamental para orientar a análise subsequente e garantir que todos os envolvidos tenham o mesmo entendimento. Estes questionamentos permitem o quê? Uma visão mais objetiva da situação, removendo suposições e focando no que realmente precisa ser abordado. Além disso, uma boa definição ajuda a equipe a alinhar o entendimento, evitando divergências e focando na solução correta desde o início. Por exemplo, ao investigar uma falha em um equipamento, definir o problema como o equipamento não está funcionando corretamente. Isso é vago, muito vago. Tá? Então, uma definição mais precisa seria: o motor do equipamento X está operando 20% abaixo da rotação esperada, causando um atraso na produção e comprometendo o prazo da entrega. Então, essa clareza já vai o quê? Direcionar para uma análise, tornando-a muito mais eficaz. Você já sabe ali o que realmente está acontecendo e aonde. Tá? Então, esses detalhes são importantes quando se começa a levantar as causas de um problema para tentar solucioná-lo. Então, definir o problema com precisão é o alicerce de qualquer abordagem da análise crítica de falhas. Somente a partir de uma definição clara é possível seguir para as próximas etapas com segurança, garantindo que as soluções propostas serão realmente eficazes e alinhadas aos objetivos desejados. E agora nós vamos ver um exemplo prático, ou seja, a falha em um sistema de britagem na mineração. Então, o cenário desse exemplo, tá? Em uma planta de beneficiamento mineral, a operação do sistema de britagem primária é essencial para o processo produtivo. Recentemente, a equipe de manutenção, pode ser também a equipe de produção, a supervisão, tá? E como exemplo, eu estou colocando aqui a equipe de manutenção, notou uma redução na produção diária devido a uma ineficiência no britador. Então, está lá um problema, está ineficiente. Então, o problema inicialmente relatado como britador com baixa eficiência. Britador com baixa eficiência. Muito vago isso aí, certo? Então, essa definição ela é muito genérica para começar o quê? O direcionamento de uma análise eficaz. Então, a definição inadequada do problema, ou seja, baixa eficiência do britador, nos leva o quê? A ficar perdido. Aí, onde é que eu vou procurar? São 1001 variáveis numa britagem, então faltou especificidade aí do problema. Então, por que essa definição ela é insuficiente? Então, ela não especifica como a eficiência está sendo comprometida, quando o problema ocorre ou quais são
os impactos reais na operação. Então, falta um detalhe sobre quando a falha é observada, qual a gravidade, quais fatores contribuem para a queda de eficiência e como isso afeta o restante da operação. Então, para se ter uma definição adequada de problema, tá, nós deveremos especificar desta forma: o britador primário modelo XYZ apresenta uma queda de 15% na taxa de rendimento durante os turnos da tarde, resultando em uma menor taxa de alimentação para as etapas subsequentes, o que causa gargalos no fluxo de material e impacta a produtividade em 30%. Então, essa definição já nos direciona ali, o que já dá uma luz, tá, do que está acontecendo. Eu estou perdendo produtividade de 15% no turno da tarde. Tá? Então, ela é clara e específica. Tá? Ela detalha o que está acontecendo, que é queda na taxa de rendimento do britador. Ela detalha quando ocorre, principalmente durante os turnos da tarde. Ela detalha onde ocorre no britador primário XYZ e como que afeta o processo, reduz a taxa de alimentação das etapas seguintes, causando gargalo no sistema e reduzindo a produtividade em 30%. Então, a análise coerente do problema agora, ou seja, com a definição correta, a equipe pode focar em investigar as razões específicas para a queda de rendimento. Pode-se examinar questões como desgaste das peças do britador, variações na granulometria do material ou falha no controle do processo. Ao entender que a redução de rendimento do britador está impactando a alimentação nas próximas etapas, fica mais claro que o problema gera um efeito cascata, atrasando o processo como um todo. E concluindo isso aí, ao definir claramente o problema, as etapas de análise subsequente ficam direcionadas e eficazes, reduzindo o tempo de investigação e aumentando a chance de implementar uma solução que realmente resolva a causa raiz, que é o principal ponto quando se fala em análise crítica. É você buscar o quê? A causa raiz. Então, nesse exemplo, a equipe pode focar em ajustar a operação do britador e melhorar o controle do processo de alimentação, evitando a recorrência do problema. Tá? E as ferramentas e técnicas para definir problemas vai ser a nossa próxima aula. Tá? Até o nosso próximo encontro.